Intervenção do assistente no processo. Artigo 65. Ao assistente será permitido, com a quiescência do juiz e ouvido o Ministério Público, a linha A, propor meios de prova, linha B, requerer perguntas às testemunhas, fazendo depois do procurador, a linha C, apresentar quesitos em perícia determinada pelo juiz ou requerida pelo Ministério Público, a linha D, juntar documentos, a linha E, arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, a linha F, participar do debate oral. Arrolamento de testemunhas e interposição de recursos. Parágrafo 1º. Não poderá arrolar testemunhas, exceto requerer o depoimento das que forem referidas, nem requerer a expedição de precatória ou rogatória, ou diligência que retarde o curso do processo, salvo ao critério do juiz e com audiência do Ministério Público, em se tratando de apuração de fato do qual dependa o esclarecimento do crime. Não poderá, igualmente, impetrar recursos, salvo de despacho que indeferir o pedido de assistência. Efeito do recurso. Parágrafo 2º. O recurso do despacho que indeferir a assistência não terá efeito suspensivo, processando-se em autos apartados. Se provido, o assistente será admitido ao processo, no estado em que este se encontrar. Assistente em processo perante o Superior Tribunal Militar. Parágrafo 3º. Caberá ao relator do feito, em despacho irrecorrível, após audiência do Procurador-Geral, admitir ou não o assistente, em processo de competência originária do Superior Tribunal Militar, nos julgamentos perante esse tribunal. Se o seu presidente consentir, o assistente poderá falar após o Procurador-Geral, por tempo não superior a 10 minutos. Não poderá opor embargos, mas lhe será consentido impugná-los, se oferecidos pela defesa, e depois de o ter feito o Procurador-Geral. Notificação do assistente. Artigo 66. O processo prosseguirá independentemente de qualquer aviso ao assistente, salvo notificação para assistir ao julgamento. Cassação de assistência. Artigo 67. O juiz poderá cassar a admissão do assistente, desde que este tumultue o processo ou infrinja a disciplina judiciária. Não decorrência de impedimento. Artigo 68. Da assistência não poderá decorrer impedimento do juiz, do membro do Ministério Público ou do escrivão, ainda que supervenientes na causa. Nesse caso, o juiz cassará a admissão do assistente, sem prejuízo da nomeação de outro, que não tenha impedimento, nos termos do artigo 60. Seção 3. Do acusado, seus defensores e curadores. Personalidade do acusado. Artigo 69. Considera-se acusado aquele a quem é imputada a prática de infração penal em denúncia recebida. Identificação do acusado. Artigo 70. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará o processo, quando certa sua identidade física, a qualquer tempo, no curso do processo ou da execução da sentença, far-se-á a retificação por termo, nos autos sem prejuízo da validade dos atos precedentes. Nomeação obrigatória de defensor. Artigo 71. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Constituição de defensor. Parágrafo 1º. A constituição de defensor independerá de instrumento demandado, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório ou em qualquer outra fase do processo por termo nos autos. Defensor dativo. Parágrafo 2º.
O juiz nomeará defensor ao acusado que o não tiver, ficando a este ressalvado o direito de, a todo o tempo, constituir outro, de com sua confiança. Defesa própria do acusado. Parágrafo 3º. A nomeação de defensor não obsta ao acusado o direito de a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação, mas o juiz manterá a nomeação salvo recusa expressa do acusado, a qual constará dos autos. Nomeação preferente de advogado. Parágrafo 4º. É salvo motivo relevante obrigatória a aceitação do patrocínio da causa, se a nomeação recair em advogado. Defesa de praças. Parágrafo 5º. As praças serão defendidas pelo advogado de ofício, cujo patrocínio é obrigatório, devendo preferir a qualquer outro. Proibição de abandono do processo. Parágrafo 6º. O defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, a critério do juiz. Sanções no caso de abandono do processo. Parágrafo 7º. No caso de abandono sem justificativa ou de não ser esta aceita, o juiz, em se tratando de advogado, comunicará o fato à seção da Ordem dos Advogados do Brasil, onde estiver escrito, para que a mesma aplique as medidas disciplinares que julgar cabíveis. Em se tratando de advogado de ofício, o juiz comunicará o fato ao presidente do Superior Tribunal Militar, que aplicará ao infrator a punição que no caso couber. Nomeação de curador. Artigo 72. O juiz dará curador ao acusado incapaz. Prerrogativa de posto ou graduação. Artigo 73. O acusado que for oficial ou graduado não perderá, embora sujeito à disciplina judiciária, as prerrogativas do posto ou graduação, se preso ou compelido a apresentar-se em juízo, por ordem da autoridade judiciária, será acompanhado por militar de hierarquia superior à sua. Parágrafo único. Em se tratando de praça que não tiver graduação, será escoltada por graduado ou por praça mais antiga. Não comparecimento de defensor. Artigo 74. A falta de comparecimento do defensor, se motivada, adiará o ato do processo, desde que nele seja indispensável a sua presença, mas, em se repetindo a falta, o juiz lhe dará substituto para efeito do ato, ou se a ausência perdurar, para prosseguir no processo. Direitos e deveres do advogado. Artigo 75. No exercício da sua função no processo, o advogado terá os direitos que lhe são assegurados e os deveres que lhe são impostos pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, salvo disposição em contrário, expressamente prevista neste Código. Impedimentos do defensor. Artigo 76. Não poderá funcionar como defensor o cônjuge ou o parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau, inclusive do juiz, do membro do Ministério Público ou do escrivão, mas se em idênticas condições qualquer destes for superveniente no processo, tocar-lhe-á o impedimento e não ao defensor, salvo sedativo, caso em que será substituído por outro. Título 7, capítulo único da denúncia. Requisitos da denúncia. Artigo 77. A denúncia conterá: alínea A, a designação do juiz a que se dirigir. Alínea B, o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado. Alínea C, o tempo e o lugar do crime. Alínea D, a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição
prejudicada ou atingida, sempre que possível. A linha E, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. A linha F, as razões de convicção ou presunção da delinquência. A linha G, a classificação do crime. A linha H, rol das testemunhas em número não superior a 6, com a indicação da sua profissão e residência, e o dos informantes com a mesma indicação. Dispensa de testemunhas. Parágrafo único. O rol de testemunhas poderá ser dispensado se o Ministério Público dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia.